eu vou pregar uma parte do capítulo 18 de Mateus, do Evangelho de Mateus, que fala a respeito de ser criança. Como é o dia das crianças, eu não estou enfatizando as crianças, porque justamente esse capítulo de Mateus, ele pega o exemplo da gente ser crianças, como crianças, para a gente se converter, é página 1138 da Spurgeon. Ótimo. Aí, vai servir para duas coisas, porque quando a palavra fala de criança, geralmente, tem uma confusão que se faz, que as pessoas, elas acham que ele está falando das crianças que são puras. É um exemplo, ele está só falando... Mas, só que as crianças não nascem puras. A gente sabe, né, disso. Já nasce já com a maldição, já nasce. Eu não vou retomar o que Paulo fala, mas o Paulo é bem claro falando que se não houver um dos dois pais que seja convertido, a criança seria a maldição, e não benção. Então, é claro, todos nós nascemos crianças debaixo do pecado de Adão. Então, a gente precisa depois nos converter. É isso que ele está falando exatamente aqui. Só que como ele fala, a criança é inocente, realmente ela é porque ela é submissa, a criança. Ela não consegue, uma criança não consegue viver sem um pai. Como a gente não deveria conseguir viver sem nosso Pai Celestial. É por isso que a gente não consegue, sem ele, a gente vive aqui, mas não tem a salvação. Sim, não tem a salvação, tudo se complica. Tem muita gente que são depressivos, que tem problemas nervosos. Por quê? Porque eles não têm paz. A paz, ela vem do Senhor, ela vem do Pai. Ela não vem, a gente não consegue, nós mesmos, com qualquer uma filosofia que seja, a gente não vai encontrar a paz que o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Então, é por isso que Jesus, ele pega o exemplo da criança. Mas quando a gente vai agora ler, pensar em criança, ele sempre se refere, isso não sou eu, não é eu que faço uma junção com isso, mas é realmente Jesus Cristo, ele pensa o cristão. O cristão, para ser cristão, ele tem que ser como uma criança. Porque não tem como um adulto se converter e pensar adulto. Porque aí ele nunca vai ser servo, ele nunca vai ser humilde. Porque o adulto, ele tem justamente todas as faculdades para ensinar, para decidir, para fazer o que a criança não tem. É por isso que a criança precisa do adulto. Mas para a gente se converter, se entregar a Cristo, a gente tem que ser inocente, no sentido da criança. Claro que a criança, ela desobedece, ela faz, mas ela não faz por maldade. Ela não desobedece por maldade. Ela desobedece porque é natureza humana. Entendeu? Não é que ela é mal. Ela nasce corrompida, mas não é que ela é mal. Então, a gente vai entender isso melhor se a cada vez realmente a gente enxerga, quando ele fala de criança, a gente não enxerga a criança, ele não está falando que a criança é pura, ele não está falando que a criança é salva, ele não está falando que a criança tem que se converter, ele está falando que a gente tem que ser igual à criança, então, mas como adulto, mas ter a inocência, a pureza da criança, exatamente. Então vamos ler capítulo 18, vai ser curto hoje, como estou com dor nas costas, então eu tentei não prolongar muito, não. Capítulo 18 de Mateus, versículo 1. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Ele já começa a perguntar quem é o maior. Você vê como o adulto, ele tem essa coisa, não, mas eu quero ser reconhecido. Então, ele já pergunta quem é o maior, porque a gente quer ter um lugar melhor que alguns outros. Então, é por isso, senão ninguém perguntaria quem é o maior. Não interessa, não é? Mas quando alguém pergunta, mas quem é o maior? Então é porque a gente tem um interesse a ser reconhecido melhor que os outros, talvez, hein? Então, já está começando errado, né? Assim, no sentido que a gente não pode ter essa visão, esses sentimentos, hein? A gente realmente, a criança não tem isso, ela quer, quando ela cresce, tudo bem,
Ela quer se impor, mas não é só para se impor, não é para por ganância. Então Jesus chamou uma criança pequena, uma criancinha. Isso aqui faz toda a diferença, porque se ele chamasse uma criança, por exemplo, de 10 anos, já, entendeu? Agora uma criança pequena, não. Você pega a Elisa, já o Vicente é bem diferente, não é? Então, ele pegou uma criança pequena, onde tem toda a inocência, e a colocou no meio deles. Aí coloquei essa criança no meio. Então, isso já nos dá, se a gente ler rápido, então, agora o foco é a criança. Então, tudo que ele vai falar é a respeito da criança, mas não é. É a respeito dos adultos, é a respeito do cristão. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Em seguida diz, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês, adultos, se convertem, se entregam ao Senhor e se tornam como criança. Então, ele não está falando mais da criança, ele está falando como, ele está falando dos adultos que têm que se converter e se tornar, ter a pureza do coração como essa criancinha, que é completamente inocente, certo? Jamais entrarão no reino dos céus. Então, mas ele não está falando, essa criança, ela não precisa se converter, porque ela já está no reino dos céus. Ela não está. Ela está somente se um dos pais ou os pais se converteram. Entendeu? Ó, a menos que vocês se convertem, essa aqui é a condição, se tornam como criança pura, inocente, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês largam o seu orgulho, vocês têm que largar o seu orgulho, vocês têm que ter humildade, querer seguir os mandamentos do Pai Celestial, como essa criança segue os mandamentos, as ordens do Pai carnal, dos pais dele de sangue. Então a criança ela está completamente desamparada. Se ela não tem pais, ela não consegue sobreviver. Então é isso que ele está falando aqui. Quem se torna humilde, como esta criança, quer dizer que aceita a humildade, é o quê? Que aceita as regras, as ordens, é o maior no reino dos céus. Então ele fala, é o maior, não fala essa criança já está a maior, ela já é a maior no reino dos céus, não. Quem se torna humilde, igual essa criança, vai ser o maior no reino dos céus. Essa aí sim, ele vai receber galardões, esse tipo de coisa. E quem recebe uma criança, um cristão, vamos pensar, cada vez que está escrito criança, quem recebe um cristão, certo? Porque não faz sentido receber uma criança. Ó, quem recebe uma criança como esta, igual a esta, em meu nome, receba a mim. Então, a gente tem que saber que quando ele fala, Jesus, ele sempre fala em parábola e metáfora, certo? Ele mesmo fala, estou falando em parábolas, para os demais não entender. E realmente não entende. Só quem é convertido entende. Uma vez que você se converte, você sabe que a criança é você. E você sabe que você tem um Pai Celestial. Você sabe que você precisa da humildade. Você sabe que você tem um papel de servo e não de ganancioso e orgulhoso para se servir. Porque você sabe que Jesus veio dessa forma. Entendeu? Agora, quem lê sem ser convertido nunca vai ser tocado pelo Espírito Santo. É enxergar essas coisas. Entendeu? Por isso que é muito importante a gente entender que aqui criança é o cristão. Agora, quem vai tocar num cristão, num filho de Deus, também é melhor se amarrar Não, a gente vai... É sempre... Porque não faz sentido tocar uma criança que nem convertida que ainda entendeu? Não poderia ser. Tem muita gente que fala, não, porque você não pode. Quem faz tropeçar uma criança, não tem como fazer tropeçar uma criança. Ela tem que aprender. Uma criança não pode tropeçar espiritualmente. Entendeu? Então vamos ver. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, receba a mim. Certo? Quem recebe um cristão puro, convertido, como essa criança que se converteu, o recebe em meu nome. A gente tem que receber os irmãos. É isso que ele está falando. Tem nada a ver receber uma criança. Uma criança pequena,
da idade da Elisa, ou talvez 2, 3 anos mais velha, será que ela anda sozinha para a gente poder recebê-la? Será que a gente pode fazer tropeçá-la? Cair? Claro que não, né? Então não faria sentido. É lógico que ele pega a inocência, ele fala, é a pureza dela, que a gente tem que se tornar igual. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequenininhos, um desses cristãos, que é a pedra de tropeço, que a gente já viu várias vezes, né? Quem faz tropeçar um irmão por causa de mau exemplo, de falso evangelho, então, num desses pequenininhos, porque ele chama os filhos de Deus de pequenininho, lógico. Ele também João ou Pedro chama de filhinhos, né? Quem me confia, quem confia no Senhor? A Elisa, será que ela confia no Senhor? Ela confia nos pais. Nós confiamos no Senhor, em Jesus Cristo. Se a gente vê que é bem claro isso, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Para quem faz tropeçar um cristão. Quer dizer, tem um pastor lá, entre aspas, ou um líder, que está pregando falso evangelho, que vira pedra de tropeço para ele, ou um irmão que está comendo coisas que o outro ainda não entendeu, que a gente já havia fraqueza na fé, né? Os que estão fracos na fé, ele tropeça, porque depois ele começa a comer carne sacrificado, sei lá o quê, mas sem enxergar realmente a cruz de Cristo, aí ele se mistura realmente com o pecado dos pagãos, entendeu? Porque ele não entendeu. Esse aqui, tem também uns que falam que essas crianças são cristãos fracos na fé, mas não é. Ele nunca compara o cristão a uma criança que está fraca na fé, ou que não tem fé. Aqui a comparação não é com isso, é com a pureza, com a inocência, e não com a fraqueza de fé. A criança não tem fé forte. Por isso que não faz cabimento uma criança pregar, uma criança querer começar a aconselhar. Isso não faz sentido nenhum. Mas quem faz isso, pega esse tipo de coisa. Porque não entendeu o sacrifício de Jesus, não entendeu a cruz, não entendeu o papel de Cristo, não entendeu o papel da conversão. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Agora, pode atribuir isso numa criança? Claro que não, hein? Ela é tentada assim no mundo. Quantas tentações haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ela está com vontade tremenda de pecar, de fazer. Não. Ainda que elas sejam inevitáveis, as tentações, né? Ainda que elas sejam inevitáveis, por quê? Porque a gente caiu mesmo, por causa do diabo, de Satanás, do Adão. Aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Quer dizer, o irmão que faz cair, tropeçar, o outro irmão, que seria essa criança, né? Aí vai ter sofrimento ainda maior, né? Lógico que quem cai. Portanto, se sua mão, o seu pé, o faz pecar, corta ou joga fora. Lógico que é uma metáfora. É uma metáfora. Isso, é simulativo. Nunca vi ninguém cortar a mão, porque isso aqui não ajudaria. A mudança ela tem que estar na pureza do coração, como a criança. Então, não adianta cortar a mão, né? Na prática. Quer dizer que você não pode pecar, é que você tem que ser inocente. Então, está no coração. Então, mas seria melhor, então, cortar fora a mão que pecar, porque senão não vai ter mais salvação. Mas ninguém faz isso, porque também não. O pecado não está na mão, está no coração e na cabeça. Mas é para ilustrar, hein? Exatamente como ele está ilustrando aqui, que tem que cortar fora o membro, ele está ilustrando com a criança. É a mesma coisa. Não são as crianças, são as pessoas adultas, os cristãos. Ainda que elas sejam inevitáveis, que elas provocam sofrimento ainda maior, portanto, joga-o fora, corta a mão ou o seu pé, se faz pecar, corta e joga fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma mão, ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. É o quê? Entrar na vida eterna com apenas uma mão? É como o que a gente teve que largar.
Sim. Vocês não largaram muita coisa do mundo para se preservar? A conversão é isso, é largar, é virar as costas da coisa ruim do mundo, é começar uma nova vida, ser uma nova criatura. Hein? E se o seu olho o faz pecar, arranca-o e joga fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um olho que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Então, é tudo essas coisas que a gente tem que largar. Às vezes, com o olho, a calvície, hein? Porque o olho, a gente cobiça tudo né? Exatamente. E às vezes, até, principalmente para o homem cobiçar a mulher do outro. Isso aqui é terrível. Então, ele fala, se tem isso, é melhor, porque senão vai ser salvo, hein? Sim. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, nenhum cristão. Pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial. É o Filho do Homem que veio para salvar, Cristo, salvar os que estão perdidos, que são essas crianças. Nós somos os perdidos, não são as crianças. Elas não são perdidas. Lógico que não. A criança que está debaixo da autoridade dos pais cristãos são salvas, entendeu? Até ter a idade de decisão, entendeu? Então, os anjos deles, criança não tem, isso aqui é coisa popular, criança tem anjo, né? Cada criança tem um anjo, tem uma que mesmo falava, cada criança tem um cachorro, esconde. Mas é verdade, eles estão falando nas coisas populares, a tribo é cheia de coisa a criança, hein? Mas isso a gente não tem isso na palavra. A criança não tem especialmente um anjo. A criança é uma criança, normal. Quem tem anjo são os pais. Agora, pode ser que em alguns momentos o Senhor manda um anjo para proteger de algum perigo. Uma criança ou qualquer um. Agora, ela não recebe um anjo que fique com um anjo de guarda do lado dela. Isso não existe, hein? Só porque isso aqui não é bíblico, não existe. Pronto, acabou. Porque, de qualquer forma, esse negócio também de anjo de guarda, a gente não precisa, porque uma vez que a gente é convertido, a gente já vai, de qualquer forma, a gente já está com Deus. Então, pouco importa. Os que são perdidos. Se um homem, eu vou só ler essa parábola da ovelha perdida, porque ainda se refere às crianças. Se um homem tiver 100 ovelhas, uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. E é verdade. Essa aqui ele fala dos perdidos que vão se convertendo. Ou ele fala realmente das ovelhas? Claro que não. Alguém imagina que fala de ovelha? Como ele não falava das crianças. Entendeu? É igual, são parábolas. Então, aqui ele não fala de ovelha, ele dá o exemplo. Como o pastor que está pastoreando, que está guardando as ovelhas, que está apacentando as ovelhas. Da mesma forma, não é da vontade do meu Pai Celestial no céu que nenhum desses pequenininhos se perca. Claro que é da vontade. E não são esses pequenininhos, somos nós, hein? Ele fala, não quer que nenhum se perca. Logicamente, não são as crianças, porque as crianças não têm como não se perder ou não se perder. É debaixo da responsabilidade dos pais. Isso é bem claro. Então, o que o Senhor quer, Ele quer, através do exemplo das crianças, das ovelhas, demonstrar que somos nós que precisamos ser salvos, somos nós que precisamos de um Pai Celestial, que somos nós que precisamos de humildade, de nos tornar. Porque tem muita gente que se converte, ele fala, e começa por quem se converte, precisa se converter. Não adianta se converter e não se tornar, para se converter, não entender que a gente tem que ter a pureza da criança. A gente se converte como adulto, aí a gente não muda, porque a gente não quer renascer. Está escrito que a gente precisa, para ter uma conversão, a gente precisa renascer em Cristo, a gente precisa renascer uma nova criatura. Então, isso só acontece se a gente consegue, de verdade, se tornar
inocente, como uma criança. É esquecer todos esses valores que o mundo vai nos ensinando, que é a ganância, que é fazer muito dinheiro. Tudo bem, a gente pode ter objetivos, mas não pode ser isso aí. A gente tem que saber que o dinheiro não vale nada. O orgulho não pode ser uma coisa boa, porque está escrito que Deus resiste aos orgulhosos, ele cede aos humildes. Quem é orgulhoso vem do diabo. Então, a gente tem que ter tudo isso. Ser pronto a obedecer como a criança obedece. Não é legal quando a criança obedece? Se vocês assim falam para ela, não faz isso. É maravilhoso, não é? Ela obedece, não faz. Você sabe que ela não vai se machucar. Você sabe que vai dar tudo certo. Agora, a criança rebelde é bom. É muito ruim. É por isso que ele pega esse exemplo das crianças, porque a gente vê muito bem numa criança o que é bom, o que é ruim. Então, a gente precisa de um pai celestial igual como a criança tem um pai. Então, a gente precisa obedecer, às vezes sem saber o porquê, mas porque Deus falou que é melhor assim. Então, a gente obedece, porque Ele sabe. A gente não sabe de nada, não é? Vamos orar.